Boa noite, pessoal. Vamos dar início aqui ao evento. Vão ser 15 minutos de fala para cada convidado e depois a gente vai fazer uma rodada de perguntas. A ordem vai ser... Melhor, vou apresentar os convidados primeiro, né? Aqui do meu lado esquerdo, Juliano Baltazar, psicólogo e militante do Coletivo Negro Minervino de Oliveira. Do lado do Juliano, Douglas Barros, autor do livro Lugar de Negro, Lugar de Branco. E do meu lado direito, o companheiro de função aqui do Felipe Neto, youtuber, Jones Manuel. E do lado dele, a Raquel, minha camarada aqui da USP, do Instituto de Química, fazendo mestrado. Instituto de Física tem uma confusão interna com isso, acontece. Enfim, o primeiro a falar vai ser o Juliano, depois a Raquel, e aí o Douglas, e aí o Jones vai encerrar. Beleza? Vamos lá, então. Boa. Bom, primeiramente, fazer o agradecimento aí para o JC USP. Um prazer sempre estar aqui conversando, debatendo, coisas que são importantes, temas importantes. Saudar a mesa também, é um prazer estar acompanhando essa mesa, né? Uma bela mesa, todos os sentidos, deve ser uma das mesas mais bonitas aí dos últimos tempos na USP. A última vez que eu estive aqui, por exemplo, eu estava do lado do Haddad. Então, considero um grande progresso, né? Bom, então vamos lá, né? Que não tem tanto tempo assim para ficar com coisas marginais. Então, a primeira coisa que eu quero falar é falar aqui do aspecto do livro, né? Antes de falar da importância dele. Uma coisa que eu achei muito interessante desse livro, que muita gente considera secundário, mas que para mim é uma coisa importante, que é a beleza do livro, né? Quem pegou ele viu que é um livro muito bonito, está muito bem feito. Aproveitando também já para parabenizar aí os envolvidos, né, da produção do livro como um todo. Um livro muito bonito mesmo. E aí, assim, né, eu vou começar falando aqui do prefácio e do pós-fácio, né, que são dois camaradas aqui que estão na mesa. O livro, ele parte, né, ele tem uma importância, um objetivo geral, ao meu ver, que é ali combater mitos, né, destruir alguns mitos que tem dentro do movimento negro, ou dentro do marxismo em geral, dentro da esquerda, de que o marxismo ele não tem ele não discute a questão racial, né? Então, dentro desse objetivo geral, acho que o prefácio, por exemplo, que é um prefácio longo, né, mas muito necessário, acho importantíssimo a função que cumpre esse prefácio, né? Por quê? O livro é uma antologia, então são aqui vários textos de camaradas importantes, revolucionários, mas que, até mesmo para pessoas que estão dentro, já que tem um certo acúmulo do marxismo, conhecem esses autores, pode ficar meio perdido ali de entender, porque eles vão discutir situações concretas, né, dentro de momentos revolucionários nos seus países, pela libertação nacional e tudo mais. E aí o objetivo que eu vejo aqui do prefácio é justamente colocar, situar as pessoas dentro desse debate. E aí o Jones já aproveita, né, para colocar também outras coisas que estão cadentes ali dentro do movimento negro, dentro da esquerda em geral, né? Então, com um jeito, né, que a gente já conhece dele, tanto como youtuber, fazendo texto, um jeito provocador e bastante contundente, né? Não daria para esperar menos. Então, acho que esse prefácio ele cumpre um papel fundamental assim do livro e vou além, né? Para mim, acho que é um diferencial no sentido que, assim, se não houvesse esse prefácio, não fosse feito dessa forma, né, como ela foi feita, poderia, sim, dar alguns prejuízos dentro do livro, né, principalmente para pessoas que estão longe desse debate. Então, eu cheguei com o livro, por exemplo, meu pai já olhou, né, eu falei, pai, isso aqui é um livro para, né, de militantes negros e tudo mais, que fizeram o negócio acontecer mesmo, não fica só de, né, tagarelando. Ele falou, eu quero ler isso aí e tudo mais. Meu pai, por exemplo, não tem tem uma inserção muito básica assim, no marxismo, até repudia, por vezes, o marxismo, né, acha muito estranho, muito radical. E aí eu acho que eu dando esse livro para ele entendendo ali o contexto, vai facilitar muito ali a entrada para o livro. Além do prefácio, né, eu vejo o pós-fácio também ali como um fechamento, né, que aí é do o camarada aqui que eu
Eu brinco com ele, né? Não tenho nem tanta intimidade, mas eu brinco com ele. E digo que ele é uma das pessoas mais sensíveis que eu tenho ali, se tratando de política, que eu vejo ali os textos dele também no Facebook, né? Tá ficando famoso também, né? Youtuber, mas né, eu meço ali pelos compartilhamentos das coisas. E aí ele vai fazer um fechamento discutindo uma coisa ainda muito maior, né? Que é a próprio ali dentro da linguagem que ele coloca do próprio significante né, do negro. Né? O que é isso? Né? O que é essa racialidade? Qual que é a função dela histórica? Ela é uma coisa essencialista que já nasce com o sujeito? Não, é uma construção histórica, então se é uma construção histórica, ela pode ter um fim. Então ele vai fazer essa discussão ali com o campo da filosofia. É muito interessante como em poucas páginas consegue fazer um debate tão aprofundado, então é forte e necessário para discutir a própria questão da identidade, que também é uma coisa muito importante dentro do debate dentro do movimento negro. E aí, assim, né, eu sou do coletivo Negro Ervilho de Oliveira, que é um coletivo do Partido Comunista Brasileiro, e a nossa missão, o nosso objetivo, o objetivo do coletivo é levar o debate, levar para o debate, né, do movimento negro, uma posição que é a posição ali meio que dos marxistas, né, entender a questão da raça sem estar desvinculado da classe. Isso sequer é possível dentro da nossa realidade aqui brasileira. Então, assim, né, acho que quais são contribuições super importantes que tem nesse livro para nós, nossa ação prática, né? A gente tem um programa de formação, né, porque a gente também preserva muito isso, a questão da formação, que vai começar lá da África também, entender a antiguidade, né, entender a história da África ali, porque, por vezes, como a gente está na escola, para nós o conhecimento parece que ele surge do nada com os gregos. Né? Então, a história começa com os gregos. Então, a gente faz toda essa missão de voltar lá atrás, na África, para entender como que se desenvolveu aquele continente, perpassando ali pela colonização, e, né, um certo momento que a gente vai discutir essa questão da luta anticolonial. Então, esse livro ele vem para sintetizar e para facilitar de uma forma assim, estrondosa a nossa questão da formação dentro do coletivo. Para além, né, só da nossa questão do coletivo, também nossa ali, da nossa prática, do nosso objetivo, acho que esse livro também, ele... isso aqui é o tempo. Tá, então tem um tempinho. Esse livro também contribui para ser uma arma, né, dentro do debate que a gente está inserido ali dentro do movimento negro. E aí, acho que ele pode contribuir de diversas formas, né, mas eu vou citar algumas aqui, que eu me lembre, que eu acho que são importantes. Então, a primeira, que eu já até citei, né, que é o combate desse mito, né, de que os comunistas nunca falaram sobre a questão racial. Isso, por vezes, vem, por um lado, de uma ingenuidade, ou algumas pessoas que desconhecem da história, porque esses autores, por exemplo, eles foram meio que apagados da história, né? Os vencedores são os que contam a história, então isso vem sendo colocado. Esse livro tem esse papel do resgate. Mas, por vezes, também é de uma cretinice total, né, de certos alas ali dentro do movimento negro que tem esse objetivo mesmo de ser anticomunista, antimarxista, e que cai ali em armadilhas que a gente tem que fazer esse debate ali dentro. Então, acho que esse livro ele contribui para demonstrar ali. Né, então, você vai ver vários autores aqui debatendo diversos temas e com uma coisa em comum, que é o debate fundado ali com base dentro do materialismo histórico e dialético, né, dentro do acúmulo que teve o movimento comunista mundialmente. Como o Douglas coloca também, ali você vai ter várias visões, né, de um objeto de diversos lados, por vezes até contrapostos, né, mas que é um debate rico ali que aconteceu. Então, isso a gente tem que resgatar a nossa história, essa é uma importância crucial. Outra, né, uma arma também contra o que vem se colocando hoje, né, que tem muita força hoje, e, de certa forma, vem ganhando um hegemonismo dentro do movimento negro, que é o que a gente chama de identitarismo, né? E, entre outras ramificações ali de cunho liberal. Então, esse livro também vem combater isso a partir do marxismo, da questão de como o racismo, né, a questão racial, ela está ligada, intrínseca à questão da classe. E a gente veio para fazer esse debate ali dentro,
Acho que ele também é uma arma muito importante para isso, né? O Douglas coloca uma questão, não lembro se está no pós-fácil, mas como eu estive na PUC, eu vi ele fazer esse debate, que é muito importante, né? Porque, por vezes, a gente pega, né, não é raro, dentro do marxismo, então, como a gente vai negar essas formas de fazer política, né, de cunho liberal, por vezes, a gente acaba meio que jogando como é o ditado, jogando a água do bebê, a água junto com o bebê, a água da banheira junto com o bebê. Isso que dá, né, fazer. A ideia vinha certinho, mas aí você... isso que dá querer citar certos ditados populares que não manja muito. Mas, enfim. E aí que a gente acaba fazendo, né? Acaba simplesmente fazendo uma negação unilateral às questões do identitarismo, dispensando tudo que está dentro dele. Isso não vem do nada, né? A questão do identitarismo não vem do nada, ele tem uma base real, né? A base da identidade ela é real, ela é importante para a formação do sujeito. Outras coisas também que vêm desse cunho liberal, por exemplo, sei lá, o empoderamento, né? Ele é um problema em si, né? De fato, ele é um problema que ele vem trazer com uma forma política que diverge totalmente da gente. É uma forma política que acaba sendo liberal, já que há uma negação ali do poder, e contra o centro de poder ali, em última instância, que você tem um poder central, né, que ali vai ser a análise das classes, o Estado e tudo mais. Quando você nega aquilo, dizendo que o poder está pulverizado entre a intersubjetividade, entre as pessoas, o único papo, né, a única saída política para as pessoas é o quê? É o individualismo ali, colocando no empoderamento. Então, né, seja você lá o Bill Gates negro, consiga cada vez mais recursos, sempre utilizando de um material neoliberal e tudo mais que está colocado dentro dos limites do mercado, dos limites do capital. Se de fato é isso, mas assim, dentro desses termos, o empoderamento, por exemplo, quando as pessoas colocam, por vezes ele é totalmente com vários sentidos. Então, dentro daquelas coisas, um exemplo é a questão da autoestima, né? Então, ali, quando a pessoa fala, você tem que empoderar as pessoas, por vezes o que ela está dizendo é o quê? Não, é uma questão de autoestima, ela tem que ter uma melhor autoestima. A gente sabe que uma das tendências do racismo é quebrar com a autoestima do sujeito e tudo mais. Enfim, assim, a questão da representatividade também, né, que por vezes é totalmente dispensada, mas a gente sabe que, para o sujeito, quando ele cresce sem qualquer referencial, a tendência é ele ter ali uma formação meio patológica, né, uma formação com certas deficiências que vão ser colocadas. Então, assim, enquanto ele ajuda a gente a debater essas coisas, mas também não debater de uma forma unilateral como dispensa, que eu já vi amigos bons ainda, né, dentro ali do marxismo, que chegam e falam, esse negócio de representatividade não serve para nada, né, isso aí, o negócio é a revolução. A gente fala, calma, né, vamos... A gente pega esses materiais justamente para pegar esses termos que são colocados e, né, elevado ali ao universal, como se fosse, em última instância, a questão central da militância, para colocar ele em lugares devidos, onde eles devem estar. E aí, assim, já para ir finalizando, outra arma que esse livro, que, ao meu ver, ele serve, ele cabe, é também contra a monotemática, né, a questão do negro. Então, por vezes, quando você começa a ser marxista, né, você fala que é marxista e tudo mais, as pessoas veem você e pensam que você só consegue falar sobre um tema, né, sobre a questão, sei lá, do racismo. Então, tudo. Eu, por exemplo, sou psicólogo. Quando a pessoa chega em mim e fala, isso é o quê? Eu sou psicólogo. E aí, a saúde da... como que está? Você pesquisa sobre a saúde mental do sujeito negro? Coisas ligadas à questão racial. Eu falo, sim, né, a gente pesquisa isso, mas outras coisas também. Eu, por exemplo, estou pesquisando agora sobre psicólogos russos, né, psicólogos soviéticos, lá, Vygotsky e tudo mais. Aí a pessoa olha meio assim para você e fala, nossa, esse cara está querendo pesquisar Vygotsky, tipo... Será que ele não entende que ele é negro, sabe? Então, nós temos que colocar um lugar. Ou então, mesmo dentro da esquerda, né, quando somos convidados, por exemplo, simplesmente para falar sobre questão racial. Como se a mulher simplesmente fosse falar, ela tivesse obrigatoriedade, ou ela só pudesse falar sobre a questão do machismo dentro da sociedade de classe, mas
questão do machismo, negro, sobre isso, LGBT, sobre aquilo. Então, esse livro traz assim, autores, né, revolucionários que estão discutindo aqui coisas, por vezes, também a questão racial, mas coisas maiores. Então, você vai pegar ali o Amílcar Cabral discutindo ali, fazendo uma análise, um mapeamento das classes, né, que estão ali compondo o seu país. Você vai pegar o Sankara também falando sobre, fazendo análise de conjunturas belíssimas, assim. E para além do... Né, quando alguém pega esse livro, por exemplo, pode pensar também, né, vou entender mais sobre a Revolução Africana em si. Então, são um bando de pessoas que só operacionalizaram a Revolução. E aí o livro vai mostrar, não, são intelectuais. São intelectuais que vão estar discutindo diversas temáticas ali dentro também dentro do marxismo, e é uma forma de aprofundarmos o nosso conhecimento sobre a própria questão do materialismo histórico e dialético, como ela é colocada à prática, que essa questão de teoria e prática, para nós, é o mais importante, né? Embora, por vezes, muita gente acabe esquecendo disso. Então, assim, para finalizar, acho que o livro ele veio para contribuir como sendo uma arma, realmente, uma arma da teoria, ali, né, como diz aqui o Amílcar Cabral. Ele destrói, né, coloca ali, como diz o Lossurdo, que, né, bastante citado pelo nosso camarada Jones, que acho que ele também incorpora muito isso, e realmente é uma missão ali que temos que fazer, que é um resgate da história fora do mito, né? Então, a verdade ali fora do mito. Bem, acho que é isso. Feliz também ter pegado esse livro. Acho que ele é um avanço extraordinário. Sei que é o primeiro, né, da coletânea. Ansioso também para o que vem, futuramente, nos diversos continentes, ali pegando autores, por vezes, poucos conhecidos, no tirando do eixo central ali que é a Europa. E eu não tenho dúvida que isso vai ser foda, mano. Parabéns mesmo a você, ao camarada Landi. E é isso. Boa noite, gente. Só para reafirmar, eu sou do Instituto de Física, apesar de ser formada em Química. Então, bom, eu vou começar por uma parte que o Juliano falou. Eu vou entrar mais numa perspectiva nossa do ser universitário, né? Mas, bom, se a gente pegar pela parte de que a gente entende que não há uma maneira de lutar contra o racismo, contra a raiz do racismo, sem um viés anticapitalista, sem lutar contra o modo de produção que a gente vive hoje, a gente precisa pensar algumas coisas, né? Uma é que, sim, o racismo ele tem uma causa econômica, social, histórica. Ele foi um instrumento utilizado de dominação aqui dos africanos que vieram para cá. Então, ele foi um instrumento para você tirar a humanidade daquele ser e transformar ele em mercadoria. Então, ele foi um aparelho muito importante. E aí, a partir disso, a gente precisa pensar como a gente luta contra o racismo, em paralelo também, conjunto com a nossa luta contra o capitalismo, né? E aí, a melhor maneira de fazer isso, a maneira efetiva de fazer isso, é a luta organizada. E aí, eu vou pegar aqui um trecho do livro da Angela Davis, que ela fala como a gente pode fazer isso, né? Só um segundo. Bom, só para fazer uma legenda. Quando ela fala de mulheres, ela fala de mulheres negras, e quando ela fala de irmãs, ela fala de mulheres brancas, tá? Ela fala: as mulheres podem se unir às suas irmãs, inclusive a seus irmãos, a fim de desafiar os capitalistas no local de produção, como trabalhadoras, como militantes ativas no movimento operário. As mulheres podem gerar o verdadeiro poder de combater aquele que é o sustentáculo e o beneficiário do sexismo, o sistema capitalista. E aí,
trazendo mais para o âmbito da luta racial, o que a gente faz com isso? Pega um bando de universitários, sai todo mundo da universidade e vai para uma fábrica? Não tem como fazer isso. Por isso que a luta organizada ela tem que ser feita no nosso local de atuação, no nosso dia a dia. Por isso que eu vou falar aqui como a gente pode fazer essa luta dentro da universidade e a importância dela dentro da universidade, para que a gente possa começar a pensar como é que a gente faz essa luta sendo universitário, em um local que a gente entra às 8 horas da manhã e sai às 8 horas da noite, muitas vezes. E aí eu coloquei 2 pontos, que são as lutas imediatas, que a gente tem agora, que é lutar, por exemplo, por acesso e permanência estudantil, quando a gente tem, por exemplo, a USP, que é a universidade que foi uma das últimas a implementar cotas, que é uma universidade, como diria Florestan Fernandes, foi criada pelas elites para as elites. É uma universidade, por exemplo, eu sou da Frente Pro Cotas, na pós-graduação, onde o pró-reitor de pós-graduação abertamente fala assim, não, gente, a graduação nivela, então ninguém precisa de cotas na pós-graduação. São lutas imediatas, por exemplo, com os cortes que a gente vem sofrendo. Eu acho que, para vir aqui hoje, muitas vezes, acho que a maioria das pessoas sabem quem não vai conseguir continuar na universidade sem Bolsa Campus e CNPq. Quem não consegue ficar na universidade sem a creche que está fechada até hoje. Essas são as lutas imediatas que são importantes para que a gente possa continuar na universidade. Mas tem um segundo ponto, que é a transformação da universidade. Se a gente está aqui para combater o racismo na sua raiz, a gente precisa entender que a universidade que está dada e que a mínima democratização que foi feita da universidade não transforma a universidade. E que isso faz com que a gente ainda seja colocado para fora da universidade, mesmo conseguindo acessar a universidade. Porque a gente não transformou a universidade que a gente tem hoje. Por isso que, nesse segundo ponto, eu coloco a importância da gente pensar a nossa luta organizada para transformar esse modelo de universidade que está hoje. Que é um modelo de universidade que não abarca a classe trabalhadora. Entendendo hoje que, majoritariamente, a classe trabalhadora tem uma cor. Entendendo, por exemplo, que essa cor, por exemplo, não está majoritariamente na USP, nem de longe. Assim. E aí, por exemplo, que eu faço parte, e alguns aqui também fazem parte, do movimento por uma universidade popular, que é um movimento que pensa que tanto o ensino, a pesquisa e a extensão da universidade precisam ser pensadas para a classe trabalhadora, mas também pela classe trabalhadora. E aí, por exemplo, quando você tem hoje projetos de extensões aqui na USP que não existem, é porque você não consegue, e há um pensamento de não querer que haja essa ligação com quem está dentro da universidade, com quem está fora da universidade. E aí a gente pensa, prioritariamente, que essa estrutura que hoje a universidade está pautada, ela precisa mudar. E que ela não vai mudar, por exemplo, na sociedade que a gente vive hoje. Então, também é um movimento que visa mudar a sociedade, para uma sociedade socialista. Porque é isso. Se a gente quer acabar com o racismo, se a gente quer realmente promover uma luta para transformar a universidade que a gente tem hoje, a gente precisa transformar a sociedade. Então, uma luta não pode estar separada da outra, né? Então, trazendo um pouco para a gente refletir como fazer essa luta organizada sendo universitário, esse processo de... Tá, beleza. Esse processo de se pensar e lutar e formular que modelo de universidade a gente quer e que modelo de universidade consegue abarcar, contemplar e servir a essa classe trabalhadora é tão importante. Porque é isso, sem uma universidade que verdadeiramente
abarque essas demandas e seja feita por essas pessoas, a gente não vai conseguir ter mudanças estruturais também na sociedade. Então, só para finalizar, a gente, como universitário, a gente tem uma luta muito importante na universidade. Eu acho que essa combinação de transformar a universidade, mas também entender as demandas imediatas que, principalmente, a população negra tem estando na universidade, principalmente como a USP, traz para a gente uma possibilidade muito grande de construir um futuro alternativo e construir uma universidade que a gente quer. Então, para finalizar, realmente, eu queria convidar todo mundo que está aqui para conhecer esse movimento. Porque é um movimento que realmente pensa em construir um novo modelo de universidade que vai conseguir abarcar todas as nossas demandas, conciliado, com certeza, com um modelo de sociedade que vai visar a superação do racismo. Então, é isso. Boa noite a todas, todos, todes. É um prazer estar aqui de novo, partilhar de mais uma mesa com o Jones, com alguns novos companheiros, camaradas de luta. É sempre muito interessante e muito vivo as falas. Esse tema está sempre pulsando no tecido social, né? Então é um tema que, de certa forma, mostra como a estrutura de uma determinada sociedade se forjou. Bom, mas deixe-me entrar nos pontos. Embora o Jones não goste muito, eu faço terapia, psicanálise. Né? Meu psicanalista já me atestou como neurótico. Neurótico compulsivo e um pouquinho histérico. Por que eu estou dizendo isso? Porque minhas falas sempre tentam dar conta de tudo, mas deixam imensas lacunas em todas as falas públicas que eu faço, eu saio frustrado, porque, de fato, eu me acho muito melhor escrevendo do que falando. Né? Mas, mesmo assim, estou em aparições públicas agora, falando desse tema que é tão cadente e tão caro. Né? Então, eu vou dividir minha fala em 3 tópicos, tá? Que eu acho que não vai dar tempo. Mas, enfim, a gente vai discutindo, abre para o debate, a gente vai discutindo os pontos. O primeiro ponto que eu gostaria de abordar é para que este livro. O segundo é o livro em si mesmo, e o terceiro é para além das estruturas racializadas impostas pelo modo de sociabilidade capitalista. Então, assim, vou começar pelo primeiro. Para que este livro? A meu ver, este livro ele é resultado de uma hecatombe social, de uma hecatombe subjetiva e objetivo, hecatombe espiritual, que se impõe a partir de junho de 2013. E por que, para mim, o junho de 2013 é o clímax de uma nova urgência, de uma nova necessidade de criarmos um estado de emergência, porque junho rui uma certa estrutura social de conciliação e de contratos de paz social que a gente tem com as lutas pela nova democracia, nova república, enfim, a Carta de 1988. 2013 demonstra a falência completa desse projeto com as jornadas de junho. Só que, para além da falência desse projeto, há um vazio gigantesco, porque há uma falência de um projeto e ainda não se condensou nenhum outro projeto para responder essa falência. Então, você tem desestruturados formas conceituais, formas subjetivas e formas objetivas
de vida que passam por esse processo de desestruturação. Deixe-me me apresentar, né, que eu não me apresentei. Eu não sou muito de falar em lugar de fala, mas o lugar do qual estou falando é da posição do estudante de filosofia. Atualmente eu faço doutorado em filosofia, e é por isso que não estranhe categorias muito abstratas, mas essas abstrações que eu trato são sempre muito reais, como eu acho que vai ficar evidente. Então, assim, com a falência desse projeto, que era um projeto que, na verdade, é uma resposta a uma luta que talvez seja, eu considero, é uma interpretação minha, foi o fechar das cortinas das grandes lutas operárias mundiais. Né? E quem que fecha essas cortinas? O Partido dos Trabalhadores. Né? O PT, então, vem na emergência das greves dos anos 70, das construções do Parque Industrial, quando se ativa uma nova máquina de guerra do capital, que atende pelo nome de neoliberalismo. Bom, o neoliberalismo, é preciso lembrar que ele não se trata só de uma organização, uma reestruturação produtiva, mas ele trata também de uma reestruturação espiritual. Ele impõe uma certa gramática e, com essa gramática, ele nos faz diminuir os horizontes imaginativos de construção do novo. Então, com essa ruptura de 2013, com uma esquerda totalmente atrasada em relação à urgência que se colocava, uma esquerda totalmente deteriorada e acostumada aos locais da burocracia, você tem, então, um vazio, um radical vazio, no qual grande parte da esquerda hegemônica, inclusive, acusa que a ativação dos fascismos tenham sido projetados a partir de 2013, o que é uma total besteira. Né? Bom, mas, enfim, o que vem com isso, então? Rui, um certo jogo, e é a direita que chuta o pau da barraca e chuta a mesa do jogo, sai às ruas, toma as ruas e impõe as suas pautas. Ela, então, ativa a política, quer dizer, a política não entendida como os jogos de gestão democrático, oligárquico, parlamentar, representativo, mas a política é entendida como a tomada de partido radical que não abre mão de negócio, para negócios. É a direita que faz isso e a esquerda fica tentando negociar o tempo inteiro. Bom, isso no plano aí da política institucional, da política que acaba nos ferrando todos os dias. No plano subjetivo, como não há nada, começa a haver o avanço daquilo que eu alcunho como identitarismo. Eu estou falando daquilo que eu alcunho porque eu alcunho de maneira muito particular. Né? O identitarismo, para mim, não é o identitarismo que eu vejo, por exemplo, nas redes sociais, as pessoas acusando umas às outras de identitarismo. Eu já explico por quê. Então, para explicar por quê, eu vou trazer 3 grandes categorias caras à filosofia, seja ela a filosofia ocidental, seja ela a negro-africana, que serão 3 categorias: a identidade, o sujeito e o sujeito político. Espera aí que eu já termino o primeiro ponto, tá? Bom, a identidade. A identidade, ela se estrutura a partir... Bom, a gente pode usar Freud, mas a gente pode usar o Thovan para pensar a identidade, ou Fanon. A identidade se estrutura no registro simbólico, é aquilo mais pessoal, aquilo que se processa a partir da própria processualidade da linguagem. Isso, é claro, por uma identidade não patológica.
E uma identidade não patológica é aquela que emerge naturalmente, né? Mais ou menos como máscaras, né? Você veste uma máscara que representa supostamente o que é você, embora você nem mesmo saiba quem é você. Mas ela consegue, a partir do momento que você acredita que é algo que não é, você consegue estruturar um registro simbólico, e esse registro consegue fazer com que você mantenha uma atividade minimamente coerente na sociedade. Certo? O problema é que, para o negro, essa identidade vem a priori. Quer dizer, para o negro se inverte um pouco do jogo. Se a existência precede a essência, para o negro a essência precede a existência. E por quê? Estão vendo, né, que eu estou no registro do Sartre ali, porque o Sartre está um pouco próximo, aliás, muito próximo do Fanon, e o Fanon vai estabelecer essa discussão com o Sartre também. Por que que a essência para o negro precede a existência? Porque o negro é nomeado. O seu corpo é nomeado, marcado por uma diferença criada historicamente. Ele é, então, jogado no espaço racializado. E esse espaço racializado atende por uma ordem lógica social de exclusão. E é aquilo que Achille Mbembe vai chamar a produção do negro. O que é a produção do negro? São espaços de exclusão no qual a violência é imposta sobre uma determinada epiderme. E por que que isso se processa dessa maneira? Porque isso faz parte da própria forma pela qual o capitalismo se estruturou. Então, quer dizer, o negro advém, ele torna-se de uma maneira já patologizada. Então, mais uma vez, quem já me ouviu falar, já ouviu falar dela, mais uma vez o poema de Vitória Santa Cruz é aqui crucial. Aquele poema Gritaram-me Negra. Quem não vê, veja, está no YouTube, é muito bonito, é uma performance que, para mim, está dito tudo ali, de maneira poética, o que é o advento da identidade do negro. Mas eu explico o poema. Tá? É o seguinte, Gritaram-me Negra, tinha 7 anos, apenas 7 anos tinha, quando gritaram-me negra. Não sabia o que significava, não sabia o que aquilo queria dizer, mas sabia que, pelo modo como gritavam-me negra na rua, não era algo bom. Era algo violento. Não aceitei, fui até o abismo. Chegando nesse abismo, onde queria que eu pulasse, me afirmei como negro. Quando eu me afirmo como negro, eu descubro como belo soa a palavra negro. Como está fora dos lugares impostos por uma sociedade marcada pela exploração. E, a partir disso, quando me assumo como negro, consigo assumir essa identidade. E consigo, a partir do entendimento da história desse significante, consigo quebrar essa própria identidade que me querem, no primeiro momento, claro. Que, na verdade, para romper imediatamente com isso, tem que romper as estruturas pela qual os espaços racializados são impostos. Mas eu consigo, a partir dessa identificação, dessa identidade, eu consigo atuar, então, como sujeito. E o que é o sujeito? Aí, para Fanon, mas também para psicanálise, mas também, eu diria até, para o Lacan. Atingir o processo de sujeito é simplesmente descobrir uma lacuna primordial, que você é negro, mas você também é nordestino, mas você também gosta de jazz, mas você também faz teatro. Que tudo isso compõe o que você é, mas nada disso te define em essência. Então, a partir do momento que... Então, assim, a situação de sujeito é uma situação dolorosa. Porque é uma situação de experienciar o vazio
daquilo que te foi determinado e, a partir disso, conseguir determinar o seu próprio caminho. Mas há aí uma experienciação da dor fundamental, que é a própria lacuna. Na verdade, assim, eu estou ainda estudando seriamente isso, mas a condição de sujeito, embora seja dolorosa... Bom, enfim, eu comecei a falar comigo agora, mas... embora seja dolorosa, é uma condição fundamental. Por quê? E aí tem ainda em processo de pesquisa, que é a condição da alienação, do lançar-se ao mundo, porque o processo de identidade como se dá? Através do olhar do outro. É através do olhar para o outro, quer dizer, o outro me limita e me define. Quer dizer, ele me nega. Quais são os processos de reconhecimento para que nós deixemos de nos ver unilateralmente, para que nos vejamos como nós, não um eu e um ele, não um eu e um outro, mas o nós. É o processo de identificar que as nossas diferenças é o que temos em comum. A partir do momento que eu identifico que as diferenças são o que nos torna comum, o que temos de comum, eu saio de um registro de um eu e do outro e vou para nós. Então, eu parto para eu sou porque somos. E aí eu atinjo o sujeito político. Isso tudo, bom, é muito... Eu acho fantástico, muito bonito, está lá no Fanon, né? Bom, mas também está no Aimé Césaire. Bom, enfim. E aí entra a grande trama, a nossa grande trama atual, que é a trama entre universal e particular. É preciso ter em vista que o universal formal, universal abstrato, é o que eu chamo de universal branco. O corpo do branco, ele some, porque o corpo branco é o corpo do Senhor. Quem produz a cultura, quem produz o trabalho, é o corpo negro. E veja, por negro, não entenda só uma relação epidérmica. E é por isso que a companheira estava falando, e eu achei muito interessante, que é o seguinte, a estrutura, o processo de racialização, ele é basilar na estrutura, no modo de organização, no metabolismo do capital. Não é que a raça é um componente, como qualquer outro. Não é que, por exemplo, também a xenofobia é um componente, como qualquer outro. Eles são cruciais para o modo de estruturação das relações em que se processa a organização do trabalho, por exemplo. É muito simples, só se você perguntar, por exemplo, é muito visível, muito sensível como a organização do trabalho no Brasil, e aí tem um livrinho do Florestan Fernandes que é fundamental, como o negro foi colocado para o lado de fora do jogo. Quando se estrutura a mão de obra, quando se estrutura a república, quando se estrutura a democracia. É por isso que eu falo, nunca houve democracia racial no Brasil. No entanto, houve e há uma democracia racista. Então, esses processos não são apêndices. E, assim, eu teria muito mais coisas para falar, mas o tempo está se esgotando. Então, eu já vou direto... Bom, Jones, você fala do livro em si, que eu vou falar o para além dos espaços racializados, né? Que bom, para além dos espaços racializados, não para além da própria forma de produção e reprodução da mercadoria. Quer dizer, é com a própria superação do capitalismo. Isso implica
que nós, que estamos interessados no assunto, e que sabemos e sofremos, sofremos radicalmente o modo de construção dos lugares definidores, e que temos, portanto, que tornar possível o que nos era impossível. Por exemplo, entrar numa universidade pública para o negro até pouco tempo era algo impossível, né? Então, quer dizer, o que é possível nessa lógica, é simplesmente aquilo que não está dado no jogo, o que não organiza no jogo. Nesse sentido, o corpo negro ele é o corpo do impossível. Ele é o corpo capaz de reestruturar radicalmente o jogo. E aí, a reflexão se direciona para o seguinte ponto. E aí que nisso entra talvez minha contribuição com o marxismo. Nós estamos hoje numa luta pela reestruturação. Isso é muito interessante, na verdade, porque é muito vivo, de repensar o método. Então, assim, há uma certa moda que diz que, por exemplo, o marxismo não deu conta de pensar as várias particularidades. Bom, a meu ver, há uma radical incompreensão do método que precisa ser colocado de novo em debate. Mas, enfim, para encerrar, no meu pós-fácil, eu falo sobre uma mulher que se chama Rosa Parks. E, para pensar Rosa Parks, eu penso, inclusive, no registro da possibilidade da impossibilidade. A impossibilidade é sempre um gesto inaugural que reestrutura a ordem, né? Quer dizer, implode uma velha ordem e emerge uma outra ordem na qual os corpos não sejam mais marcados racialmente. Quando Rosa Parks, não sei se conhecem, mas quando ela decide sentar no lugar do branco num ônibus lá nos Estados Unidos, ela está cometendo um gesto que é um gesto perigoso para a ordem estabelecida. E é aquele gesto que reestrutura toda a organização e impõe uma luta que nos Estados Unidos se deu de maneira radical, mas que, infelizmente, foi abafada pelo Pantera Negra. Não pelos Panteras Negras, mas pelo Pantera Negra. Que nós nos tornemos, então, Rosas Parks. Muito obrigado. Salve, galera. Boa noite. Meu nome é Jones, eu sou professor de História, educador popular, militante do PCB lá em Recife. E aí, antes de começar propriamente a trocar uma ideia com vocês sobre o livro e a temática, o marxismo e a questão racial e colonial, alguns informes rápidos. Primeira coisa importante, a gente ia trazer para vender o livro de poesias do Mauriase, Metamorfases, que foi reeditado há pouco tempo, só que aí aconteceu um erro logístico. Rebeca esqueceu o livro, Rebeca que está ali, reclamei com ela. E aí o Landi, ele fez um cupom de desconto, Poesia Revolucionária, todo mundo junto. Então, quem for comprar lá no site o livro vai ter 20% de desconto. Então, o livro já está com 20% de desconto, porque está na pré-venda. Então, quem usar o cupom Poesia Revolucionária vai ter 40% de desconto. Então, assim, quase de graça, mais barato que maconha, comprem, que é um livro muito bom. Segundo aviso importante, acho que vocês sabem também, né, como o camarada já me denunciou aqui, eu estou na mesma plataforma que Felipe Neto, que é uma forma negativa de ver, né? Posso dizer que eu estou na mesma plataforma que Sabrina, ou que Débora, ou que Humberto, enfim. E aí, semana que vem, está saindo vídeo novo no canal. A gente vai estar debatendo a questão dos militares e o poder. O André, inclusive, está aqui. O André Ortega, que é um dos autores do livro Carta no Coturno, A Volta do Partido Fardado, ele e o Pedro Marin. E a gente fez uma entrevista para o canal para debater a questão dos militares e o poder.
E a terceira aviso importante é que esse livro ele é parte de um projeto maior, né, que é o selo Quebrando as Correntes, que é a ideia de publicar marxistas da luta anticolonial mundo afora, pouco divulgados na cultura brasileira. O selo é lançado pela Autonomia Literária, a galera que inclusive está aqui na frente, e esse é o primeiro de até agora 5 livros. Se vender bem, eu espero que venda, que vocês comprem bastante, a gente faz 10, 15, 20, quem sabe, né? Enfim, tem que pagar o leite das crianças. E aí, começando de verdade a comunicação, o debate, vê só. Vocês já ouviram falar da famosa frase de Marx e Engels, né? Proletários do mundo, univos, que está lá no Manifesto do Partido Comunista, lançado em 1848. Só que em 1920 aconteceu um evento muito importante, que poucas pessoas conhecem na cultura brasileira, que é o Congresso de Baku dos Povos do Oriente. Baku é uma cidade que fica lá no centro da Ásia. Esse Congresso de Baku foi um congresso que reuniu os povos da periferia do sistema, de África, Ásia, da região do mundo árabe, do Oriente Médio, Ásia Central, Índia e por aí vai, para debater a luta anticolonial, a luta antirracista e a luta contra o apartheid. Em 1920, a Internacional Comunista foi criada em 1919, no bojo da Revolução Russa, organizado por Lênin. Já no primeiro Congresso da Internacional, se sentiu a necessidade de focar no debate dos povos coloniais, da luta antirracista, até porque, um lembrete rápido da história, um dos motivos do rompimento entre social-democratas, socialistas e comunistas, o fim prático da Segunda Internacional e o surgimento da Internacional Comunista, muita gente resume essa questão ao apoio dos social-democratas à Primeira Guerra Mundial. Essa é uma das questões, mas um outro divisor de águas é que, para Lenin e os bolcheviques, e isso aí vai para todo o grupo bolchevique, se existia algo que perpassava praticamente todos os pensadores que você vai achar em Preobrazhensky, em Pachucanes, em Stalin, em Trotsky, em Kamenev, Noviev, em Kollontai, Krupskaya, enfim. Praticamente todo. Acho que o único bolchevique que dava pouca atenção à luta anticolonial e nacional era o Nikolai Bukharin. Só que, a partir do final dos anos 20, ele muda de perspectiva, que era a centralidade da questão colonial, na época do imperialismo. Então, na época do imperialismo, a luta dos povos colonizados pela sua libertação tem um potencial revolucionário central para pensar a construção do socialismo em cada país específico e a nível mundial. E o Congresso de Baku dos Povos do Oriente foi chamado para debater a especificidade da questão colonial e da luta antirracista. Por consequência, porque aí vem... Douglas falou do Pantera Negra, eu vim aqui para São Paulo para participar de uma feira nerd. E aí, foi lá no Sesc, Interlagos, longe pra porra, e o título da mesa era O Mundo Pós-Pantera Negra, debater cinema e representatividade. Foi engraçado pra caramba, era para ter filmado. E aí, nessa mesa, o rapaz que estava dividindo a mesa comigo, ele falou que o racismo nunca vai acabar, porque na perspectiva dele o racismo sempre existiu, e sempre existiu raça. Que é uma perspectiva hoje muito em voga no movimento negro. Um dos autores mais famosos no Brasil que fala isso é o Carlos Moore, no seu livro, que eu acho horrível, que é o Racismo e Sociedade, em que ele fala que existe racismo há milhares de anos. Na perspectiva dele, o racismo é um produto necessário do encontro entre grupos humanos com diferentes fenótipos e características epidérmicas. Ou seja, basicamente, enquanto existe gente com mais melanina na pele e outros com menos melanina na pele, vai existir raça e racismo. Portanto, o racismo é uma realidade insuperável do ponto de vista histórico. E a gente começou um debate lá na Feira Nerd, e os nerds não entenderam nada, evidentemente, né? Porque eles foram lá para ver o debate Marvel versus DC, e estava a gente debatendo lá a história, a sociologia e por aí vai, enfim, isso é o que dá me convidar para a Feira Nerd. E aí eu coloquei a perspectiva que eu trabalho no livro, inclusive no prefácio, e que eu e Douglas a gente compartilha isso, né? A gente fanoniano. Douglas é mais, né? Não, eu acho que eu sou mais fanoniano. Douglas é zizequiano, na verdade, ele mente. Ele diz que é fanon, mas é zizek. E aí, para a gente, não existia raça e racismo antes da época moderna. Existe, antes da época moderna,
elementos de um olhar racializado sobre um outro existia. Raça e racismo não, enquanto elemento, é um elemento da modernidade, que surge com o processo de acumulação primitiva de capital, colonização da América e por aí vai. E aí, o Congresso de Baku ele marca um elemento fundamental na história dos movimentos de emancipação. Porque imaginem vocês, estamos no século XVI. O que é que está acontecendo no mundo no século XVI? Está acontecendo o processo mais violento da história da humanidade, que é o processo de colonização das Américas, instituição do tráfico tricontinental de pessoas escravizadas de África para as Américas. Milhões e milhões de pessoas foram tiradas da sua terra, trazidas para a América para produção no plantation, transferindo riqueza para a Europa. A modernidade, diferente do que acha Kant, a modernidade não é um processo de elevação constante do reino da razão do ser humano. A modernidade é uma combinação dialética entre razão, liberdade, barbárie e dominação extrema. E a colonização ela vai prosseguindo. Século XVI, XVII, XVIII. No século XVIII, a gente tem, aliás, século XIX, comecinho, a gente tem o primeiro grande baque no colonialismo, que é a Revolução Haitiana, quando os escravos tomaram o poder e criaram uma república negra, onde na Constituição, no seu preâmbulo, dizia: a partir de hoje somos todos negros e nenhum ser humano pode ser escravizado por outro. Somos todos negros no sentido de elevar o negro à categoria de humano universal. Um novo universal. Fantástico a ideia da galera. Só que a Revolução Haitiana foi derrotada. E a tradição democrático-jacobina radical foi incorporada pelo movimento socialista. Marx e Engels, eu procuro demonstrar isso no livro, porque hoje existe um debate muito forte falando que Marx era racista e eurocêntrico. Eu defendo no livro, no prefácio, estilo Zé Paulo Neto, muitas páginas e milhões de notas de rodapé, que Marx e Engels, durante a sua evolução intelectual, superaram totalmente a filosofia da história burguesa e, portanto, o eurocentrismo. E que nunca apoiaram a escravidão. E eu faço esse debate abertamente com Carlos Moore, que no livro Marx e Engels, frente ao racismo e à escravidão, diz que Marx e Engels apoiavam o colonialismo e a escravidão. Eu afirmo categoricamente que isso é falso, não só que é falso do ponto de vista teórico, como Carlos Moore ele mente no livro. Ele inventa citações que não existem. Ele coloca uma citação lá que fala que Marx e Engels defendiam que, depois da Revolução Socialista na Europa, nós faríamos colônias socialistas em África. Essa citação não existe, esse trecho não existe, e ele colocou lá no livro. Então, ele inventa citações, tira citações do contexto. E aí, Marx e Engels fizeram uma crítica muito boa ao colonialismo e à escravidão. Inclusive, esse material está chegando em português. Já tem publicado o livro do Losur, Da Luta de Classes, uma história filosófica e política, publicado pela Boitempo em 2015. E agora, esse ano, está chegando um novo livro, que é o do Kevin Anderson, Marx nas Margens, Nacionalismo, Etnicidade e Sociedades Não Ocidentais, que eu escrevi aí, a orelha do livro, inclusive, onde o Kevin Anderson, que teve acesso a textos, inclusive, inéditos até hoje, do Marx e Engels, que fazem parte da coleção Mega 2, prova por A mais B, com análise filológica, ou seja, dos textos dentro do seu contexto, rigorosíssima, que é uma desonestidade intelectual, chama Marx de eurocêntrico. Então, esse livro vai ser lançado esse ano também. Então, embora Marx e Engels tenham dado a contribuição fundamental à luta antirracista e anti-escravidão e anticolonial, a Revolução Russa e o bolchevismo, e acrescento, o leninismo é um salto de qualidade nessa luta anticolonial. Porque, pela primeira vez na história da humanidade, há uma ligação orgânica fundamentada numa estrutura poderosa, que é a Internacional Comunista, entre o movimento operário europeu e o movimento anticolonial nas colônias e nos países dependentes. A partir do leninismo, da Revolução Russa e da Internacional Comunista, há uma perspectiva de revolução, de combinação entre revolução anticolonial e revolução socialista, compreendendo que o socialismo não é só uma arma de libertação dos trabalhadores e trabalhadoras do capitalismo avançado europeu, é uma arma de libertação de todos os explorados e oprimidos. Aí eu volto para o Congresso de Baku. O Congresso de Baku reescreve o famoso lema, Proletários do Mundo Univos. Eles soltam como lema, proletários e
povos explorados do mundo, univos. Eles compreendiam que nas colônias a maioria dos explorados e oprimidos não eram proletários, industriais, fabris, né? Camponeses e camponesas, povos tradicionais, povos indígenas, falam povos explorados do mundo, abarcando tudo, univos junto com o proletariado. E é essa tradição que foi fundamental no século XX, que garantiu todas as revoluções anticoloniais relevantes do século XX beberam dessa tradição, desse marxismo-leninismo, desse marxismo que entende que a função do marxismo é ser uma arma prática para a revolução e que, nas colônias, nos países dependentes, o proletariado e os povos explorados e oprimidos se unem num processo em que há, citando Mao Tse-tung, uma identidade entre luta nacional e luta de classes, uma perspectiva anticolonial, anti-imperialista, antifeudal e antirracista. Então, Revolução Russa, Revolução Chinesa, Revolução Coreana, Revolução Argelina, Revolução Vietnamita, Revolução em Angola, em Moçambique, em Guiné-Bissau e tantos outros acontecimentos fantásticos foram resultado dessa combinação entre luta anticolonial, luta nacional e luta socialista e marxismo, pelo viés do marxismo-leninismo. Atenção, que isso é muito importante. Nenhuma outra tradição revolucionária na história do século XX, e falando isso eu não estou desprezando a contribuição que as outras tradições revolucionárias deram, né? Vamos lá, cada um tem seu papel na história. Mas os camaradas do anarquismo, do eurocomunismo, do trotskismo, do marxismo conselhista e das outras tradições não conseguiram fazer do marxismo essa arma de emancipação para a maioria da humanidade. A maioria da humanidade não mora na Europa, né? A maioria da humanidade está na Ásia, está na África, está na América Latina, está na América Central. A gente conseguiu garantir que coisas fantásticas acontecessem. Vou dar um exemplo para vocês. É muito comum se falar que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Isso é falso. Isso está errado. Isso, inclusive, é prova de um ensino de história eurocêntrico. Por quê? O Brasil ele aboliu a escravidão tradicional, instituída na época colonial, mas existia escravidão em Angola, em Moçambique, em Guiné-Bissau, no Vietnã, na Coreia colonizada, na China colonizada. Todos esses regimes coloniais tinham formas de trabalhos forçados em que a imensa maioria da população do país, ou uma parcela significativa, a depender do país, estavam ainda, como gosto de dizer, né, em pleno século XX, sobre formas de trabalho forçado, sobre formas de trabalho escravo. Então, o Vietnã, o trabalho escravo só foi abolido de verdade quando a Revolução Vietnamita triunfou, derrotando, inclusive, 3 potências imperialistas seguidas, né? Deu pau no Japão, depois deu pau na França, depois deu pau nos Estados Unidos, né? Que, quando o Capitão América faz muita gracinha, a gente chama o Capitão Vietnã, né? Ou então, em Angola e Moçambique, que foram a escravidão só foi abolida com o processo de libertação nacional. Na Coreia, também. Então, a gente conseguiu produzir coisas fantásticas no século XX. Fomos derrotados? Fomos. Só que existe uma diferença, né, entre ser derrotado, sabe? Imagine, Copa Libertadores da América. Existe uma diferença entre ser derrotado na fase de grupo e ser derrotado nas finais, né? Em La Bombonera, jogando contra o Boca Juniors. A gente meio que foi derrotado em La Bombonera jogando contra o Boca Juniors, no século XX. Mas ninguém pode contar a história do século XX, contar a história do fim da escravidão, do fim do apartheid, do fim do colonialismo clássico, do fim do linchamento dos negros em praça pública nos Estados Unidos, do fim dos estatutos de paradigma de estudo científico, de eugenia, de testes em massas com populações negras e indígenas para desenvolvimento da ciência. Ninguém pode contar o fim ou o recuo dessas mazelas sem contar a história do movimento anticolonial revolucionário, guiado em sua maioria ou com participação decisiva dos comunistas revolucionários. A despeito disso, a partir do maio de 68 se criou um mito. Que mito é esse? É o mito de que a nova esquerda,
a novidade, pela primeira vez na história do mundo, vai começar a falar de opressões, de luta contra opressões, porque os marxistas não falavam da luta antirracista, antimachista e anticolonial. E isso tomou áreas de verdade absoluta. Faz alguns meses, o ex-deputado Jean Willis foi lá ser entrevistado pelo Boaventura de Souza Santos. Aí o Jean Willis falou, não, porque a velha esquerda, a esquerda tradicional, né, e aí lia-se socialistas, social-democratas, comunistas, eles não falavam da luta contra as opressões. E foi só a partir do maio de 68 que a nova esquerda começou a falar do tema. A Boaventura de Souza Santos faz, é verdade, realmente. Sabe? Boaventura é o cara do decolonial, né, pós-colonial, não sei, é uma coisa, é um termo estranho, né? E é muito engraçado isso, que é o cara decolonial da Europa. Enfim. Aí, isso é áreas de verdade absoluta, isso é repetido por todo canto. Isso é mentira. E na luta de classes, o velho Louis Althusser, ele falava de luta de classes na teoria. Né? Eu acho que existe uma luta de classes na teoria. E dentro da luta de classes na teoria, existe uma luta de classes pela memória e pela história. E, como elemento fundamental da gente reorganizar a esquerda radical revolucionária no Brasil, isso passa por reconstruir o balanço histórico do século XX. Eu estou convencido, como diria um grande pensador francês, falecido recentemente, felizmente, o Jean Salem. O Jean Salem ele fala que a gente não vai conseguir reconstruir um movimento revolucionário se a gente refazer o balanço histórico da modernidade burguesa e do século XX em particular. E esse refazer histórico passa por resgatar a nossa história. Por quê? A classe dominante, e aí vou citar meu grande autor de referência, que é o Domênico Losurdo, a classe dominante ela não só expropria a mais-valia dos trabalhadores e trabalhadoras, ela expropria também o seu passado. Ela trata como natural, por exemplo, o fato de hoje as mulheres puderem ter o direito ao divórcio, do ponto de vista jurídico. Esconde que isso foi uma luta gigantesca. O fato dos negros e negras poderem votar, que também foi uma luta gigantesca. O fato, inclusive, todos nós sermos considerados como humanos e não ser mais tão normal hoje em dia falar que existem raças superiores e inferiores. Inclusive, um dado histórico importante, quando a Declaração dos Direitos Humanos da ONU, de 1948, colocou que o racismo era algo ruim e negativo, que deveria ser combatido, foi a primeira vez na história do capitalismo mundial que o termo racismo apareceu na organização internacional como algo negativo. Até então, racismo significava algo bom, que era o estudo das diferentes raças e suas características. O primeiro documento histórico a colocar o racismo como algo negativo foi a Constituição Soviética de 1936, que criminalizou o racismo, a eugenia e qualquer tipo de propaganda de ideias de superioridade racial. Foi na União Soviética. A ONU sabia fazer isso em 1948, depois que a União Soviética, não Capitão América, derrotou os nazistas. Então, eu acho que nessa conjuntura, em que teve um projeto político que foi derrotado de maneira vergonhosa, né, que foi o Democrático Popular, como o Douglas colocou muito bem, que é um projeto que se afirma de esquerda, mas tem medo das ruas, né? E quando eu falo tem medo das ruas, não significa que eu concorde com essas leituras muito bizarras que circulam por aí, que qualquer povo na rua acha que é uma revolução, tipo o que está acontecendo agora em Hong Kong, né? Os caras passam com a bandeira dos Estados Unidos cantando Trump, salve a gente. Tem gente no Brasil dizendo que é a revolução socialista, com bandeira dos Estados Unidos e do colonialismo britânico. Enfim, acho que se visse os fascistas na rua, as camisas negras, ia achar que a crise de direção ia querer disputar. Mas vamos lá. Eu não acho que é isso, mas é uma esquerda que faliu. E nessa falência, uma certa concepção de movimento negro também caiu junto, que é o que eu gosto de chamar de antirracismo de mercado, né? Que é um nome bonito que essa porra. E aí, o que é esse antirracismo de mercado? Concluindo de verdade. É a ideia de que é possível combater o racismo ou reduzir os seus efeitos dentro do sistema capitalista, ocupando espaço dentro de empresas, na perspectiva do black money, e ocupando espaços dentro do Estado burguês sem transformá-los, a perspectiva da representatividade institucional. Ou como a Sabrina gosta de falar, que é um termo que eu achei muito bom, que é representatividade vazia, sem um conteúdo político claro, representatividade em si, né? Tipo, mulher tem que ocupar espaço de poder, negro tem que ocupar espaço de poder. Sim, que mulher com que programa? Que negra com que programa? Mulher por mulher, Thatcher foi primeira-ministra, né? O Obama foi presidente. E aí, discorda do Baco Exu do Blues, eles não têm medo de um próximo Obama. Eles querem um próximo Obama, porque o Obama é muito útil para eles. Então,
esse projeto político faliu. E dentro desses escombros, dentro de toda a miséria, sempre tem um lado bom. Qual é o lado bom? Agora existe um espaço muito maior para a gente debater um programa revolucionário e radical. Dentro desse programa, a gente precisa disputar a memória, disputar a história e reconstruir a nossa história, mostrar as nossas conquistas, aprender com nossos erros e construir um novo movimento brasileiro, popular, radical, antirracista, totalmente revolucionário, que não caia nas ilusões do antirracismo de mercado e não se perca com debates pouco úteis, como essa ideia do lugar de fala, meio estranha. E aí, dentro dessa perspectiva, é que vem esse livro. Esse livro é uma arma da crítica para, em breve, passarmos a crítica das armas. Olha aí, fazendo apologia de luta armada no governo Bolsonaro. Vai ser preso amanhã, né? Voltando em Recife, até a PF no aeroporto. É uma arma da teoria para a gente rearmar a classe trabalhadora, o povo negro de maneira geral, para que nunca mais seja aceitável que do alto do helicóptero um governador mande descer bala numa favela, mate centenas de pessoas negras e nada aconteça, porque o nosso povo está desarmado da teoria, da organização e das armas. Então, esse livro é um primeiro passo de um projeto mais amplo de disputar a hegemonia. E aí, para concluir de verdade, a gente está chegando, que é para demarcar o campo mesmo, para dizer que, inclusive, a gente é contra a unidade da esquerda, a gente é a favor das pautas concretas da classe trabalhadora, então a gente quer unidade pela reforma agrária, pela democratização da mídia, pelo fim da austeridade, pela tomada do poder político, mas essa unidade da esquerda em abstrato a gente não quer estar sentado com Cátia Abreu e Rodrigo Maia, a gente quer construir uma esquerda revolucionária, e é para isso que a gente está produzindo teoria revolucionária, para construir um movimento revolucionário. Esse é um primeiro passo. Obrigado por todo mundo que veio.